Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro, está em Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meus irmãos, os padres da igreja, os santos, os doutores da fé, eles apresentam basicamente duas formas de nós começarmos a interpretar o Evangelho de hoje. Nas duas interpretações existe algo em comum. O número 100 ovelhas, por exemplo, representa uma plenitude, uma perfeição, algo que está completo. Só que quando um desses 100 sai dali, se perde, o número 99, ele representa algo que é incompleto. É uma ordem que foi quebrada. É uma plenitude que foi perdida. E aí existem duas formas de interpretar isso que os padres da igreja nos apresentam. Uma é pensar esses 99 ou essas 99 ovelhas que ficaram em cima da montanha como sendo os anjos ou as cortes celestes. E aí Jesus desce dessa montanha para ir ao encontro de um que se perdeu, que representa toda a humanidade que foi perdida. Uma outra forma de interpretar essa passagem, que é apresentada, por exemplo, por São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, é interpretar os 99 como sendo os justos, ou seja, aqueles que já estão na graça de Deus. E essa ovelha perdida como sendo aquele que está em pecado, que está longe de Deus, que está afastado, que não está numa via de salvação. E interpretando de um jeito ou de outro, a gente consegue perceber algo que é muito próprio do coração de Jesus. E nós que somos do Lumen, somos chamados a ter os sentimentos de Cristo. Aliás, todos os cristãos são chamados a ressuscitar com Cristo, tendo os mesmos sentimentos que existem no coração ressuscitado dele. E fica claro uma coisa aqui no Evangelho de hoje. Dentro do coração de Jesus, aquele que desce a montanha para ir atrás da ovelha que está perdida, existe o grande desejo de salvar, de resgatar, de ir ao encontro. Nós que somos chamados a nos unir ao ressuscitado, a nos configurarmos a Ele, somos chamados a ter esse mesmo impulso, esse mesmo sentimento. Às vezes a gente pode se pegar em situações que são grandes perigos para nós. Quando o primeiro impulso que existe no nosso coração é o impulso de condenar, de julgar, de apontar o dedo para o erro do outro. E isso a gente precisa ser muito humilde e muito sincero no nosso exame de consciência, na nossa parada, na nossa reflexão, na nossa oração pessoal. Qual é o primeiro impulso que vem diante do erro do outro, diante da perdição em que o outro se encontra? Às vezes a gente pode encontrar dentro da gente até uma certa alegria, que claro que é uma falsa alegria, de ver que o outro está errado, de ver que o outro está se perdendo, está se dando mal, e a gente com soberba olhar o outro de cima, como quem pensa assim: eu estou na salvação, eu estou na graça, e numa atitude de soberba diante dos outros. Mas percebamos que
O ato do Cristo aqui, que se apresenta como um pastor das ovelhas, o bom pastor, o pastor fiel, o pastor santo, é um movimento de descer da montanha. Ele deixa as 99 lá em cima e ele desce para ir atrás daquela que se perdeu. Esse é o movimento que nós somos chamados a ter se nós queremos realmente nos configurar ao ressuscitado, ao Cristo bom pastor. É ter como primeiro impulso diante do irmão que está em pecado, diante do irmão que não está na graça de Deus, é irmos ao encontro dele para resgatar. E mesmo quando a gente não consegue fazer isso, com as nossas próprias forças, com a nossa própria ação, mas que haja aquele ato de amor, de mortificação, de oração, de jejum, de penitência pela salvação daqueles que estão longe de Deus. Que o grande impulso do nosso coração seja o impulso de resgatar, de salvar. E isso a gente pode levar para todos os nossos relacionamentos. Por exemplo, para quem tem a missão de ser pai, de ser mãe, que está à frente de uma família, será que a primeira preocupação minha, diante daqueles que Deus me confiou, meus filhos, minha esposa, meu marido, é um impulso de salvar, de gerar salvação na minha casa? Ou será que existe uma preocupação ou outras preocupações que na prática são superiores a essa? Será que a grande preocupação tem sido com coisas materiais, com sucessos mundanos? Ou será que a grande preocupação está realmente na salvação reinar na minha casa? Ou na minha comunidade? Ou no meu ambiente de trabalho? Ou nos meus relacionamentos? Especialmente nos relacionamentos com aqueles que Deus confiou aos meus cuidados de alguma forma. Será que a prioridade está em resgatar, em salvar? Será que nós estamos nessa atitude arrogante, soberba, de olhar os outros de cima, julgando, condenando, apontando defeitos? Ou será que a nossa atitude é como do Cristo bom pastor, que se apresenta a nós no evangelho de hoje como aquele que desce a montanha para ir ao encontro, para se fazer um, para se resgatar? Se fazer um não no sentido de concordar com a desgraça em que o outro está vivendo, mas no sentido de trazer para perto, no sentido de trazer junto para aquelas 99 que estão lá em cima, que já estão junto de Deus. E é um mistério. Mas é o que diz o evangelho de hoje. No versículo 14. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. E diz no versículo 13, no versículo anterior, se ele, ou seja, se o bom pastor encontrar a ovelha perdida, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Isso é um mistério. Existe, é um mistério, claro que é difícil a gente entender isso nos mínimos detalhes, mas uma coisa é certa. Jesus diz no evangelho de hoje que há uma alegria imensa no coração de Deus quando uma ovelha perdida é resgatada. E ele diz, é isso que está dizendo aqui, que é uma alegria maior, ele ficará mais feliz com essa que foi resgatada do que com aquelas 99 que não se perderam. É difícil a gente compreender isso totalmente, mas nós somos chamados a nos deixar tocar por esse mistério. Que ele nos ensine, que ele nos molde. Se nós não conseguimos compreender isso completamente, mergulhemos nesse mistério, com toda a humildade, com toda a docilidade, pedindo a Deus, ensina-me a enxergar como tu, ensina-me a sentir como tu, empresta-me o teu coração, troca o teu coração com o meu, para que eu e tu sejamos um e que eu aprenda a amar como tu amas, porque eu fui criado para isso, porque esse é o meu chamado, amar como ressuscitado. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar como tu. Ensina-me que há uma alegria imensurável por uma ovelha que é resgatada. Se essa verdade realmente inunda
e reina no nosso coração, nós teremos uma parresia gigantesca por evangelizar. Nós teremos um ânimo sobrenatural por ir ao encontro, por deixar de gastar tanto tempo e tanta energia pensando somente nos nossos interesses, nas nossas necessidades, e vamos ser mais para fora. Como Cristo que desce, como o bom pastor que desce para ir ao encontro, nossa alegria estará em ir ao encontro, em resgatar, em trazer para junto de Deus, e mais ainda, em descobrir que nesse ato, nesse despojamento, nesse descer, está a nossa própria salvação. Que o mistério da misericórdia de Deus, que é apresentado no Evangelho de hoje, que ele se apresente diante de nós como algo que nós queremos mergulhar, que nós queremos aprofundar, e que esse mergulho venha a nos moldar para que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo, para que nós tenhamos, no fim das contas, o mesmo coração misericordioso e eucarístico de nosso Senhor. Que nesse tempo de advento nós estejamos abertos a essa cura no nosso coração. Sermos amorosos, misericordiosos, e que a nossa alegria seja ir ao encontro e sermos instrumentos de salvação, trilhando o caminho que no fim das contas significará a nossa própria salvação também, porque a salvação não está numa vida fechada em si mesma, mas numa vida que se une ao ressuscitado para ir ao encontro. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.